Você já ouviu falar da história de Caim e Abel? Uma história antiga, cheia de emoção, escolhas e lições que atravessam gerações. Hoje vamos mergulhar nessa narrativa bíblica que fala sobre amor, ciúmes e as consequências de nossas ações. Fique com a gente e descubra o que aconteceu entre os dois primeiros irmãos da humanidade. Se você gosta de histórias bíblicas, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. A história de Caim e Abel está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Ela nos apresenta os dois filhos de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, segundo a tradição bíblica. Caim, o mais velho, era agricultor, enquanto Abel, o mais novo, era pastor de ovelhas. Essa é uma história sobre família, sacrifício e o que acontece quando o ciúme toma conta do coração. Gênesis 4. O início de seu conto atemporal e trágico. Sob o sol, Caim colhe frutos da terra com um rosto desprovido de emoção. Perto dali, Abel seleciona ternamente cordeiros do seu rebanho, seus atos cheios de cuidado e carinho. Naquela época, oferecer sacrifícios a Deus era uma forma de expressar gratidão e devoção. Os atos contrastantes de colheita e seleção desenrolam-se sob a luz radiante do dia. Caim trouxe frutos da terra como sua oferta, enquanto Abel ofereceu os melhores cordeiros do seu rebanho. Sombras se agarram ao altar de Caim, escondendo sua oferenda na escuridão. Um contraste marcante: luz versus sombra, aceitação versus rejeição. A pergunta não dita paira no ar: por que essa divisão? Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por quê? Na mente de Caim, uma tempestade de fúria começa a se formar, suas feições se contorcendo com raiva crescente. Seus olhos se estreitam, refletindo o ressentimento fervilhante que ameaça consumi-lo. Isso deixou Caim furioso. Uma voz ecoa dentro dele, alimentando sua turbulência interior. Sua mandíbula se contrai, os músculos de seu rosto tensos com raiva mal contida. Uma máscara de ciúme endurece sua expressão, transformando seu rosto em um campo de batalha de emoções conflitantes. Cada momento que passa intensifica seu conflito interior, empurrando Caim para o limite. Deus, percebendo a raiva de Caim, o alertou. A suave luz de Deus recai sobre Caim, um brilho etéreo em meio ao cenário terreno. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas cuidado, o pecado está à espreita, querendo dominar você. Você precisa controlá-lo. Gênesis 4,7. Caim e Abel caminham lado a lado em direção ao campo aberto. O rosto de Caim é uma tempestade de raiva contida, seus olhos fixos em Abel. Abel caminha calmamente, alheio à raiva crescente de Caim. O caminho se estende à frente, simbolizando seus destinos divergentes. Mas Caim não deu ouvidos ao conselho de Deus. Sob um sol implacável, as sombras se alongam pelo campo aberto, sinalizando uma escuridão iminente. Uma silhueta emerge, nítida contra o céu claro, uma figura consumida por conflitos internos. A tensão aumenta à medida que a sombra de Caim se projeta sobre Abel, uma metáfora visual do ato iminente. O ataque se desenrola em silhueta, uma dança de sombras que esconde a brutal realidade. Ali, num momento de fúria, Caim atacou e matou o próprio irmão. Abel jaz sem vida no chão, uma silhueta nítida contra a terra. Caim está sobre Abel, sua sombra caindo sobre seu irmão caído. O rosto de Caim é uma máscara de choque, seus olhos arregalados com descrença e horror crescente. Foi o primeiro assassinato da história da humanidade. Sob a luz severa do dia, a figura de Deus se projeta, uma aura de julgamento emanando de sua presença celestial. Onde está o seu irmão Abel? Caim permanece desafiador, marcado por uma mistura de medo e raiva. Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? A expressão de Deus escurece. O peso da transgressão de Caim
pairando pesado no ar. Gotas vermelhas caem, manchando a terra como lágrimas. As manchas carmesim transformam-se, acendendo como raios de luz. Uma voz divina ecoa pela terra, ressoando com poder celestial. O sangue de Abel clama da terra. A voz troveja, abalando os céus. Sob o sol escaldante, Caim caminha sozinho por terra seca. A terra se estende seca, rachada e desolada sob seus pés cansados. Cada passo levanta uma nuvem de poeira, um testemunho de sua jornada solitária. O ar cintila com o calor, distorcendo o horizonte, uma figura distante, sobrecarregada por um peso invisível. Por causa do seu pecado, Caim foi amaldiçoado por Deus. Na estrada, um símbolo brilhante surge em Caim, marcando com uma luz divina. O sinal cintila, protegendo-o sob o olhar atento de uma força maior. O símbolo emana uma energia protetora, um escudo contra o destino. Deus, em sua misericórdia, colocou um sinal em Caim para protegê-lo. Caim desaparece no vasto horizonte, uma figura solitária contra o pano de fundo de um céu escurecendo e melancólico. O sol se põe, lançando longas sombras enquanto Caim se afasta, sua forma tornando-se um mero ponto na distância. O céu chora em tons de cinza e roxo, espelhando a tristeza da partida de Caim e o peso de sua escolha. Assim Caim partiu, carregando o peso de sua escolha. A história de Caim e Abel nos faz pensar: como lidamos com o ciúme, a raiva ou a rejeição? Como lidamos com ciúme, raiva ou rejeição? A Bíblia nos mostra que nossas escolhas têm consequências, mas também nos lembra do chamado de Deus para fazer o bem e controlar nossos impulsos. Essa história, embora trágica, nos convida a refletir sobre o amor, o perdão e a responsabilidade que temos uns pelos outros. O que você tira dessa história? Deixe sua reflexão nos comentários. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas. Nos vemos no próximo vídeo.